Nenhum dos presentes, porém, foi capaz alguma vez de perceber que Alexandrina queria tanto sofrer que a sua mente doente produzia todo aquele sofrimento. E como a sua consciência estava deformada pela catequese do catolicismo-paganismo, que estupidamente exalta o sofrimento de vítimas humanas inocentes, inclusive exalta como Salvador e Redentor o sofrimento intolerável que veio a ser a paixão de Jesus, ao qual até atribui a redenção da humanidade. Isto é uma teologia não jesuânica, deísta, pagã, sacrificialista. É então natural que o sofrimento maior que ela podia produzir era precisamente o que ela imaginava que teria sido o sofrimento de Jesus nas horas da sua paixão. E é esse que ela faz questão de sofrer, masoquisticamente. E então escreve o biógrafo: os sofrimentos tinham início na quinta-feira santa, na quinta-feira, aumentavam durante a noite e manhã seguintes e culminavam durante 3 horas, desde as 12 até às 15 horas. Trevas, noite assustadora, uma tristeza infinita, um medo de causar calafrios, até reviver os vários tormentos que acompanharam a paixão e morte de Jesus. Acabou as aspas. Tudo sucede conforme a perturbada mente de Alexandrina produz. Até consegue andar a pé pelo quarto, quando depois, acabados estes momentos, volta a ficar totalmente imobilizada no seu leito. Para os diretores espirituais e para os clérigos biógrafos, trata-se não de doença, mas de uma graça. Na sua cegueira deísta, pagã, demoníaca, são incapazes de ver que se trata de um produto da mente perturbada de Alexandrina. Por isso, uma verdadeira desgraça, mas uma desgraça que ela própria deseja, já em consequência da doença, da nevrose. Porque foi levada a pensar que é uma graça, e eles enchiam-lhe a cabeça, dizendo que era uma graça. E por isso ela deseja esse mal, pois pensa que desse modo se assemelha àquele Jesus sofredor que a catequese deísta católica pagã lhe apresentou desde a infância e continuava a apresentar nestes padres confessores. O azar de Alexandrina e de tantas outras pessoas que frequentam ambientes religiosos, católicos pagãos, foi ter tido uma catequese sacrificialista católica pagã, em lugar de uma catequese exaltadora da vida, como é felizmente o Evangelho de Jesus, o de Nazaré. Foi por ter tido uma catequese que exalta como valor redentor o sofrimento humano e quanto mais cruel melhor, em lugar de exaltar como valor redentor libertador a luta encarniçada contra o sofrimento. Uma luta que, como aconteceu com Jesus, chega a ser capaz de passar até pelo sofrimento. Páscoa. Não porque o valorize, mas porque só assim o pode destruir por dentro e de uma vez por todas. Tivesse tido outra catequese, tivesse sido outra a catequese que Alexandrina recebeu, bem na linha do Deus vivo e Criador de vida, o de Jesus de Nazaré, libertador por antonomasia, e outra teria sido também a sua vida. Provavelmente nem sequer teria saltado da janela naquele dia para defender, entre aspas, a sua pureza, uma vez que teria percebido que a vida de qualidade vale mais que a pureza, concebida como um ídolo. Em lugar de se atirar pela janela, teria sido capaz de enfrentar com as outras duas os 3 homens
e a encontrar de maneira de os dissuadir dos desonestos propósitos que os moviam ou que elas pensavam que os moviam, e se calhar nem moviam nada. O drama é que os próprios clérigos que a rodearam, em lugar de a ajudarem a controlar a nevrose, desenvolveram-na ainda mais com as catequeses moralistas e farisaicas que lhe meteram na cabeça e com as confissões e as direções espirituais. E depois, quando a doença se desenvolveu e deu inequívocos sinais de a empurrar para a autodestruição sob a forma sacrificial, católica ou pagã, de autoimolação pelos pecadores, em lugar de ajudarem a dominar esse demónio, entre aspas, alimentaram-no com alusões ao sofrimento de Jesus e à sua paixão, como se o sofrimento em si fosse um valor redentor e não um mal, aliás, um mal por antonomasia. Pobre Alexandrina de Balazar, minha irmã. Acabou por ter a mesma sorte das duas crianças, Jacinta e Francisco, que os clérigos de Ourém criminosamente envolveram com as inventadas aparições da Senhora de Fátima. Mas muito para pior, porque no caso dela o atroz sofrimento prolongou-se por muitos anos. Do que é capaz o poder religioso clerical, do que é capaz. Horrível. É mesmo poder que continua, é este mesmo poder que continua aí impunemente a fazer das dele. As multidões continuam a correr para Balazar, como correm para Fátima e outros santuários, onde deixam couro e cabelo e a dignidade, sobretudo a dignidade. Infelizmente, há sempre clero católico do mais graúdo em hierarquia que aparece para abençoar essas pessoas. Fizeram-no abusivamente em nome de Jesus. Esquecidos, fazem-no abusivamente em nome de Jesus. Esquecidos de que o Jesus histórico, ao contrário deles, chegou a pegar em cordas e a fazer um chicote para com ele expulsar do templo de Jerusalém quantos lá vendiam e compravam. Não só quantos vendiam, os sacerdotes e os seus ajudantes, mas quantos compravam. O povo humilde que se deixava comer, entre aspas, pelos sacerdotes e pelas suas mentiras, pelas suas catequeses falsas, pelas suas doutrinas falsas, pelas suas teologias deístas, sacrificialistas, idolátricas. Só mesmo pessoas ainda não ilustradas e ainda não evangelizadas pelo Evangelho de Jesus podem continuar a frequentar locais como Balazar, Fátima e outros semelhantes. São as catequeses deístas e sacrificialistas do catolicismo, paganismo romano que a isso as levam. Mas ao verem na Alexandrina de Balazar e nos pastoritos de Fátima o mal que essas catequeses fazem em quem ainda vai por elas, ganhem coragem e fujam desses ambientes. Acreditem, irmãs e irmãos, se o fizerem, dão uma grande alegria a Deus, ao Deus de Jesus, ao nosso Deus Abá, o Pai e Mãe, que é de Jesus e nosso, e que só quer a nossa liberdade, a nossa dignidade, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a plenitude da nossa vida. Vida em abundância. Vão por mim, vão por este Evangelho que eu, presbítero da Igreja de Porto, incansavelmente, a tempo e fora de tempo e de todas as maneiras, procuro anunciar, nem que isso me custe a vida. Porque foi para a liberdade, foi para a dignidade que Jesus, o de Nazaré, nos libertou. Ouviram? Vão por mim, como eu vou por Jesus.